Fala turma, tudo bem? Vocês já tiveram em um momento de apresentação de uma planilha com uma série de informações e aí alguém lá da plateia, né, ou alguém dos ouvintes de dizer, tu tá falando de qual linha mesmo? De qual posição que você tá falando? Já passaram por isso, né? Então agora a gente vai ver um vídeo que pode te ajudar a resolver essa situação aqui, ok? Vamos lá para a planilha então. Bueno, aqui a gente está com uma planilha muito pequenininha, mas eu sei que às vezes a gente tem uma quantidade maior de informações, né? E como eu comentei com vocês logo na abertura do vídeo, às vezes a gente está falando de comercial, aumentar vendas, metas disso, percentual de aumento, a gente está falando aqui de qualidade, de engenharia do produto, e as pessoas que estão na plateia nem sempre conseguem identificar de que linha que a gente está falando, mesmo quando a gente vai com o cursor passando, né? O Excel tem aquela situação de deixar as bordas em cor verde para salientar para quem está trabalhando com a planilha em qual célula ou qual coluna ou qual linha a gente está trabalhando. Mas quando a gente vai fazer uma apresentação, nem sempre isso é visto. Então a dica de hoje aqui é de a gente fazer com que a célula que eu estou trabalhando ficar numa cor diferente. Aqui eu usei negrito e amarelo, ok? Então vamos lá. Vou falar de comercial. Cliquei no comercial, ele ficou amarelo. Agora eu vou falar do qual é o objetivo dele, que é aumentar as vendas. Mas e qual é que são as metas? As metas são essas que estão aqui em cima. E ele vai fazendo isso. Eu tenho a condição de fazer uma célula única, eu tenho a condição de fazer 2 células, 4 células, quantas células eu quiser, eu consigo fazer dentro da minha apresentação. Então isso aqui vai facilitar muito para quando a gente estiver falando, apresentando esses números. Pô, Valderei, mas e nesses caras aqui que tem cores, né? Como é que fica? Funciona do mesmo jeito. Ele transforma para amarelo e preto, que foi a cor que nós definimos, e quando eu sair para outra célula, ele traz de novo a cor original dela. Bacana, né? Eu vou dar uma passadinha com vocês no código. O código é um pouquinho complicado, não é um código tão básico para se fazer, mas vocês conseguem, ou vocês conseguirão ter uma noção de como é que funciona esse código para a gente aqui, ok? Vamos dar uma olhadinha lá dentro do Visual Basic como é que funciona esse processo. Aqui dentro do Visual Basic eu estou deixando a fonte de onde eu peguei isso, tá? Então foi lá do site Stack Overflow, tá? Ali para quem quiser tem uma série de informações, uma série de situações que pode nos ajudar, tá? Então eu estou compartilhando a fonte original de lá. E eu estou compartilhando com vocês aqui no canal Soluções em Excel mais VBA. Tá? Então o que precisa fazer? Né? Precisa fazer algumas declarações de estáticas. O que são estáticas, o que não são estáticas? Né? São as cores que estão pré-definidas pelo próprio Excel. Né? Então a gente aqui, a pessoa que criou o código definiu como RNG de Range Color, como uma range, que é a quantidade de células que eu vou ter. A cor antiga ela é variante. Por quê? Porque ela realmente vai variar, né? Então esse cor antiga ele armazena a cor antiga que eu tinha, seja cinza, seja amarelo, seja a cor que for, e depois ele me retorna as cores como normal. Ele botou o RW e o CL como long, por quê? Porque a gente já vai ver aqui no próximo passo que é a condição de eu fazer com que uma ou mais células aconteçam. Abaixo desse código, eu vou dar uma roladinha aqui, a gente tem uns outros modelinhos que eu vou deixar para vocês também no link da descrição desse vídeo. Só que os outros, se eu selecionar 2 células, ele me dá um erro. Por quê? Porque ele não possui essa parte aqui de fazer a transformação dele num array, que é o que a gente está vendo aqui. Né? Então aqui ele está dizendo que se o array de color for diferente de vazio, então ele vai pegar o array, usando como base a cor antiga, que vai armazenar. Então mesmo que eu tenha uma série de linhas com cores diferentes, ele vai armazenar essas cores e quando eu sair dela, ele vai trazer de volta. Então esse processo aqui vai fazer isso. Depois ele vai ver se a cor for antiga, então ele não vai fazer nada. Desculpa, se a cor for vazia, ele não vai fazer nada. E aí se não for vazia, então ele vai definir conforme a gente quer essas cores.
A definição da Range Color está aqui embaixo, eu botei como VB Yellow e eu também acrescentei que a fonte vai ficar em negrito, em bold, então como True, ok? Então essa aqui é a, vamos usar o termo, a paradinha que faz com que a nossa célula troque de cor e transforme em itálico, transforme em negrito, transforme em sublinhado, sobrescrito, depende do que vocês pretenderem. Ok, pessoal? Turma, de volta os nossos vídeos aqui no canal Soluções em Excel mais VBA, e hoje com essa dica aí de facilitar a apresentação de vocês frente a um gerente, a um diretor ou simplesmente aos colegas de turma, ok? Um abraço, fiquem ligados que nos próximos dias a gente vai ter outros vídeos, e para você que está chegando agora, faça sua inscrição no canal, deixa teu like e compartilha. O mais importante de tudo aqui do canal é ter visualizações, claro, porque aí assim a gente consegue atingir mais públicos, mas que você compartilhe esse conhecimento, essa informação do mesmo jeito que eu estou fazendo com você, com seus amigos ou seus colegas de trabalho, ok? Um abraço e até a próxima!